Agora nós vamos ter uma mesa muito especial para o nosso evento. Falar de jogos digitais, como o Isa falou, falar das possibilidades. Falar também de cultura digital, né? Desse fenômeno, os jogos eletrônicos, que tem mobilizado crianças, jovens, mas como nós temos um foco na aprendizagem, como nós estamos muito interessados com o foco na educação, nós professores ou profissionais envolvidos com a educação, temos interesses, nós precisamos olhar, nos aproximar das pessoas que jogam. E por isso nós fizemos essa mesa. São as crianças, são jovens que têm experiência, que estão envolvidos, imersos nessa realidade e que têm produzido coisas interessantes, né? Às vezes a gente pensa que as pessoas que se envolvem com a cultura digital, elas só estão vivendo no mundo à parte, elas estão imersas em vício ou alguma atividade passiva, e às vezes a gente esquece ou não está atento para o que essas pessoas estão produzindo, né? E alguns autores já chamam a atenção, utilizam um termo interessante chamado de produzuários. São aqueles indivíduos que eles não só são apenas usuários dos recursos, mas também produzem. E nós vamos ver o que é que esses garotos e garotas, que nós temos uma convidada, estão produzindo a partir da cultura digital, a partir também dessa temática dos fenômenos dos games. Então, nós vamos chamar aqui os nossos ilustres convidados. Eu vou chamar Ricardo e David para sentar aqui na nossa mesa. Eles são irmãos. Vou chamar também Arthur Michael. Podem sentar aqui. E Luana Minho. A salva de palmas aí para os nossos queridos convidados. Bom, primeiro nós vamos ouvir Ricardo e David. Ricardo tem 14 anos, David tem 12 anos, eles são irmãos, eles são criadores de jogos digitais. Aí eles vão contar um pouquinho dessa experiência como designers de jogos, como é que eles fazem para criar os seus próprios jogos. Tá? Fiquem à vontade, meninos, é um prazer. Bom dia, eu me chamo Ricardo e meu irmão David. E a gente tem uma grande experiência na internet e começamos com YouTube, que é uma rede social. Eu tive são conhecidos como vários nomes, Rina Mokafagna, The Legend Cafagna e GamerPa, que são canais de YouTube. Esse aqui é o meu primeiro canal, com 155 inscritos e 51 mil acessos. Esse aqui é o meu primeiro canal, segundo canal, com 78 inscritos e 2 mil e alguma coisa acessos. Esse daqui é o último que criei nesse mês, e só tem 227 e 31, mas só tenho poucos vídeos, mas vou aumentar. E nesses canais eu divulgo minha experiência sobre desenvolvimento de jogos e também, enquanto eu jogo, eu mostro como passar de nível, como ganhar um jogo. Então, eu comecei com esse canal, que peguei de um mágico que era meu grande, que eu gostava muito, que se chamava de Dynamo, e troquei o D por R. Aí eu fazia só truques de magia com cartas, mas depois eu aprendi que tem um programa que se chama YouTube Catcher, que consegue
capturar a tela do computador e gravar vídeo enquanto eu jogo os jogos no computador. Então eu comecei a fazer gameplay de qualquer jogo. Eu virei bastante famoso. Eu cheguei nos 10.000 acessos. E aí eu divulguei essa minha experiência no YouTube com meus amigos da Itália. E eles ficaram interessados também em criar um canal comigo. Então abrimos um novo canal só nós 4. Só que os outros 2 não eram muito interessados nisso. Então tinha eu e um outro meu amigo, que era o meu melhor amigo, que cada um tinha um canal. A gente era tipo em guerra para quem tinha mais acessos e mais inscritos. Então, afinal eu cheguei a 50.000 acessos. Aí depois eu parei no YouTube porque eu estava aprendendo a desenvolver jogos. E o primeiro programa que eu usei para criar jogos é RPG Maker, que é um programa muito fácil para usar, não é muito complexo. Esse daqui. Aqui tem o programa. Esse aqui é o jogo. É tipo jogos de Pokémon. Aqui é muito fácil porque você aqui pode ter os objetos que você pega daqui, você coloca no mapa. Aí você cria os atores, que são as pessoas que vão interagir no jogo, os objetos, tipo uma caixa, que você aperte A e você ganha dinheiro. Esse aqui é o segundo programa, que é mais complexo, e tem um monte de coisa que você pode fazer, e dá para criar jogos tipo Mario. E esse é o terceiro programa, que é mais complexo ainda, e é para jogos do telefone, mas é muito complexo e ainda não consegui criar um jogo, mas estou tentando criar um com meu amigo. Aqui é complexo. Aqui tem a cena do jogo, são os objetos que vão interagir no jogo, e aqui as imagens. Unity é o último programa que eu conheci e é o mais complicado porque para criar jogos muito complexos, jogos para console, tipo Xbox, Wii ou PlayStation, ou até computador, mas é muito complexo, também o gráfico é muito bom, só que é complexo demais para fazer, e para ter esse material, para fazer esse tipo de gráfico, tem que comprar uma fonte que custa em dinheiro verdadeiro. Então, a gente que é adolescente não pode comprar esse material. Aqui dá para ver que é bastante complexo. E a gente usou outros programas como Photoshop para criar as imagens, Blender para criar os personagens do jogo em modelo 3D, Cinema 4D para criar modelos 3D tipo uma casa, um barco ou alguma coisa do tipo. SketchUp Google ele tem modelos 3D, mas é menos complexo do Cinema 4D. Ele é mais para casa e árvores. After Effects é da Adobe, é sempre do Photoshop, só que cria efeitos especiais para os jogos ou qualquer outra coisa. Obrigada, Ricardo. Daqui a pouquinho a gente abre para perguntas, né? Então, acho que todo mundo ficou com algumas curiosidades. Agora a gente vai chamar Luana. Luana é fangirl e escritora. E ela vai falar um pouco também sobre as suas experiências nessas duas funções na internet. Luana tem 14 anos. Bom dia, gente. Volta. Como é que... Assim. Bom dia, gente. Eu sou a Luana e eu vou falar um pouquinho sobre a nova geração dos fãs. Esses aqui são os fãs de antigamente. Tá vendo? Pessoa quieta e tal. E aí hoje são os fãs de hoje. Aqui é
são as fangirls, que são meninas da idade de 11 a 19, que elas têm sentimentos muito aflorados em relação aos personagens, e elas não se contentam apenas em ficar na arquibancada assistindo o jogo rolar, não. Elas gostam de sair e dominar os campos, criar seus próprios times. Aqui. E aí tem a equação, basicamente o fator que impulsionou as fangirls a dominarem o mundo. Aqui temos 2 túmulos de personagens, os irmãos de Ron, de Harry Potter. E aí aqui, o que acontece quando isso acontece? Quando o seu personagem de livro favorito morre, sua mãe diz, aceite isso, querida. Aí você fica, nunca! E aí, depois você tenta superar, só que tem os melhores 7 jeitos de superar um personagem morto, é o seguinte, você não supera, você não vai superar, você não pode superar, não, mesmo tente! Você realmente não vai superar, você simplesmente não pode, é impossível. E aí o que acontece? Nós resolvemos criar nossos próprios finais felizes. Aqui, uma das formas mais conhecidas são as fanfics, que são histórias baseadas na própria... Por exemplo, histórias baseadas em Harry Potter, que tem Harry e os amigos como personagem, mas eles não seguem a linha original da história. Esse aqui é o site, pelo menos o que eu leio, fanfic, é o fanfiction.net. E também tem eu vou falar sobre os 3 principais tipos de fanfic, que são os que eu leio, assim. Esses aqui é um crossover, uma representação de um crossover, que quando tem 2, por exemplo, junta Jogos Vorazes e Harry Potter, faz uma história com os personagens dos 2 lugares. Aqui são personagens de 2 livros diferentes, esses 2 são de Percy Jackson e os outros 2 são de Instrumentos Mortais. Aqui representa os AUs, Alternative Universe, que são aqueles que usam os mesmos personagens, mas, por exemplo, eles mudam a ECA, ou mudam o lugar, e num cenário totalmente diferente. E aqui, e outra coisa que eu não coloquei, foi as Death Pigs, que são aquelas que eles matam os personagens. Por exemplo, tem Titanic. Aí eles mataram Jack, mas eles também matam Rose. Como se Jack não fosse suficiente. E aí uma coisa importante sobre as fanfics. Você dá muita liberdade. Elas podem fazer o que quiserem, então até os personagens vão ficar assustados com o que o povo faz lá. Por exemplo, Daemon de The Vampire Diaries e Bella de Crepúsculo. Tipo, não. E aqui são as fanarts. São desenhos representando as fanfics. Aqui é de A Culpa das Estrelas. E aqui é de Instrumentos Mortais. Esse exemplo é interessante, porque é uma fanart oficial, por exemplo, foi feita da autora para uma artista que trabalha com a escritora. Inclusive, a escritora de Instrumentos Mortais, ela costumava escrever fanfics e ela atua nas redes sociais das fangirls. Porque ela é uma fangirl, basicamente. E é aqui, onde você encontra a gente, por exemplo, normalmente quando alguém chega no Tumblr sem saber de nada, a gente fica tipo, quem é você e como você me achou? Aqui são a representação das redes sociais, no nosso ponto de vista. O Facebook, aquele pessoal assim. O Twitter, que é coisa de celebridade. O Tumblr, nossa casa. O Google+, a DeviantArt, que é o lugar onde ficam os artistas, os desenhos. E o Imgur, que eu não conheço. Aqui é o Tumblr, e aqui é o meu Tumblr, a parte normal, assim, que eu selecionei. E aqui, quando você entra no Tumblr, você tem 2 problemas. O primeiro é que você não é livre de spoiler. Por exemplo, aqui tem uma foto de um livro que eu sei que o autor diz, não quero dar spoiler sobre o final, mas tudo vai acabar bem. Isso é mentira, não acontece. E aí tem as shippers. O verbo ship vem de relationship. E aí é você querer que 2 pessoas fiquem juntas. E assim, não dá certo. Se você entra no rumo, você nunca mais sai. Por exemplo, aqui ele diz, se você não sabe o que é shippar, corra e nunca se envolva. Aqui tem os stages de uma shipper, que é a pessoa que shippa. O primeiro estágio, eles não são tão ruins. O segundo, na verdade eles são muito fofinhos. O terceiro, eu realmente quero que eles fiquem juntos. Aí no quarto, você já tá tipo, meus bebês, deixem, fiquem juntos, não sei o quê. E aqui, os tipos de shipper. Tem aquelas shippers que elas são tipo esposas. Tem as partes dos casais, elas gostam do menino. Por exemplo, eu achei minha alma gêmea, mas ele é um personagem. Eu não sou só fã dele, eu sou a esposa dele também. Aí tem status.
namorando, solteira, mentalmente namorando uma celebridade que não tem nenhuma ideia que eu existo. Aí tem uma piada. Mamãe, meu namorado caiu, vai chamar uma ambulância. Aí a mãe, pegue seu posto e cala a boca. Quando você... Aí tem um gif que representa bem as fãs, esses dois. Aqui é uma música de Justin Bieber que quando você vê sua apaixonite fictícia beijando alguém, você fica, devia ser eu sentindo o seu beijo. E aqui sim, eu teria os bebês dele. Basicamente, as fangirls ficam botando isso nas tags. É muito doido. Aí tem aquelas mães e irmãs. O tipo de chip é que eu sou, pra deixar claro. Você fica, porque meus OTPs são tão idiotas. Quando meu OTP tem uma experiência de quase beijo, eu tenho uma experiência de quase morte. Aí aqui tem, quando as pessoas insultam o seu OTP, você fica tipo, é amor verdadeiro. E aí aqui tem que, OTP, no caso, eu vou explicar, gente, é um tipo de chips, com um casal que você gosta muito, só que tipo, você realmente gosta muito. Que rever fotos reler uma série de livros, é como você vê uma foto de bebês do seu OTP, porque você fica, essa foi a página que eles se conheceram. E aqui, tem dois tipos de chip. Aqueles que é da sua cabeça, tipo, são personagens que nunca realmente ficaram juntos na história original, que são chamados de Fanon. E tem os Canon, que você pode ver aqui, eles realmente ficaram juntos e você pode ver eles na tela. Isso acontece quando as chips Fanon e Canon, elas se encontram, na maioria das vezes, dá o chamado Chip Wars. Que tipo, eles ficam discutindo, não, mas eles ficaram juntos. Só que aí, você tem as fangirls Canon, elas têm de fato o pessoal que ficou junto. Então, as Fanon, elas não têm muito argumento. Isso é um problema. E aqui tem os OTPs. Os OTPs, eles são aquele one true pairing. Tipo, aquele par que você, tipo assim, se eles caíssem da ponte, você pulava atrás. No caso, é o one true pairing. Só que, por exemplo, eu tenho 5. Tipo, eu tenho mais de 5, mas, enfim. Aí tem eu achei legal colocar esses GIFs, que tem aqueles OTPs que primeiro você fica com raiva deles. Tem aqueles que essa música que fala que todo mundo me disse que o amor era cego, então eu vi seu rosto e você explodiu a minha mente. Tipo aqueles OTPs que é amor à primeira vista. Tem aqueles que você começa assim, eles são fofinhos. E tem aqueles que você, tipo assim, sabia que era problema quando eles entraram. E tem as variações de OTP. Tem os OT3, que são os OTPs de 3 pessoas. Aqui é uma fanart apresentando outro 3 das peças infernais, que realmente não dá pra você escolher um lado. E tem o NoTP, que é tipo assim, aquele OTP, só que o inverso. Você não shippa eles de jeito nenhum. Tipo assim, aqui é só o OTP se beijando, aqui é o seu NoTP. Tipo, não. E aí tem como a shipper termina com o namorado. Eu não shippo mais a gente. Nós somos meu NoTP. Nós não somos mais Canon, nós somos Can Off. Nós somos Can Not. E nós ainda podemos ter um BroTP, que é a versão amizade de OTP. E esse navio está afundando, porque ship em inglês também serve para navio. Aqui os BroTPs, que são a versão amizade. Tipo, você, em vez de adorar o romance deles, você adora o jeito como eles são amigos. E aí vem Harry Potter. E aí eu achei interessante colocar uma parte dessa. Porque as fangirls, elas adoram, ficar tendo sentimentos malucos sobre o amor dos outros. Mas e a gente? Bem, eu coloquei, o problema das fangirls é que elas têm, coisas muito altas. Por exemplo, se eles podem achar o amor, nós também podemos. O jeito mais fácil de você namorar uma fangirl é você chegar e dizer, eu shippo a gente. Aí ela vai sair com você, com certeza. Aí aqui, o que as fangirls produzem no caso? Meu caso, essa aqui é a minha página do Goodreads, que é uma rede social para leitores. Aqui é a minha resenha, uma parte da minha resenha de Lua Nova. Que dá pra, o Goodreads é bem legal, porque dá pra você colocar GIF, dá pra você, e tem um espaço, eu acho que, bem grande pra você escrever a resenha. Minha resenha mesmo ficou enorme. E aqui é um spoiler do meu livro, gente, em primeira mão. O irmão da protagonista, a protagonista ficou reclamando com o irmão que Romeu não existia. Aí ele disse que pelo amor de Deus, ela parece reclamar, porque Romeu provavelmente seria um órfão de 18 anos, apaixonado pela menina mais linda da escola. Mas então ele seria expulso da casa adotiva por se meter em uma briga. E como ela amava muito ele se mudaria para a casa deles, roubaria o quarto do irmão e a geleia de uva dele.
aqui. E onde é que isso tudo vai acabar, gente? Porque as fangirls, como vocês viram, elas produzem histórias, produzem arte. E elas amam muito os personagens. Até mais do que os colegas de escola. Então, eu coloquei aqui uma foto de uma mulher no tapete vermelho, porque podem acabar como atrizes, cantoras. Eu tenho certeza que as fangirls, elas vão ser uma pessoa que elas vão ter sucesso na vida, porque elas são criativas pra caramba. E aí, algumas delas podem virar escritoras, que nem eu. Aí eu coloquei aqui o New York Times bestseller. E aí eu espero que meus futuros filhos apreciem o fato de que eles vão ser provavelmente nomeados a partir de personagens. E aí 30 anos, daqui a 30 anos. O filho chega, mãe, eu achei esse livro, realmente, eu achei esse livro no porão e é muito velho. Aí a mãe, qual é o nome, querido? Aí o filho, Divergente. Aí a mãe, detalhe, esses aqui são todos nomes de personagens divergentes. A mãe, Will, por favor, vá chamar Tris, Tobias e Cristina. A mamãe tem uma história pra contar. E aqui, gente, aí vocês, tipo, as fangirls, elas são obcecadas com os livros e tal. Mas eu botei esse gif aqui, porque é isso que a vida me faz tão triste. A vida é tão diferente dos livros, só que não é bem assim. Por exemplo, ali a mina diz que ela viveu milhões de mil vidas com os livros, entendeu? Não é só, tipo, com o livro, você pode ver outros mundos, você pode ser uma feiticeira, uma caçadora de sombras, ou um tributo, ou de uma facção, ou uma guerreira, ou uma Jedi. Por exemplo, e aqui é uma foto que eu achei muito fofa. Tipo, a fangirl ali e tem um personagem do livro consolando ela porque ela tá triste. Tipo, você nunca tá sozinho quando você tem um livro. Você nunca tá sozinho quando você ama os personagens, porque eles estão com você o tempo todo. E aí aqui, gente, pra encerrar, obrigada a todos os meus contatos ali. E as fangirls, fiquem tipo, vejam, nós somos aqueles de que vocês deviam ter medo. Pronto, acabou. Obrigada, Luana. Foi maravilhoso. Agora nós vamos ouvir Arthur Michael. Ele tem 16 anos, aluno do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, SESI Piatã. Ele é integrante do grupo de robótica Dynasty e é construtor de Lego. Bom dia, pessoal. Desculpa, eu não tenho nenhum slide para mostrar para vocês. Mas eu vou relatar o meu primeiro campeonato, que eu fiquei muito inseguro, não sabia nem construir, e que nunca participei de nenhuma oficina. Quando eu tive experiência, agarrei com várias oportunidades. Desperdicei nenhuma. Em que, nesse campeonato que eu participei, da etapa 2013 para 2014, ele se consiste na avaliação de vários juízes, na observação de 4 olhares corvelhos, que você tem que ser unido com sua equipe e participar bastante na diversão, na alegria ou até mesmo na tristeza da sua equipe, quando você perde ou ganha. Na pesquisa, a minha pesquisa foi sobre o vulcão, em que a gente não se expressava na larva do vulcão, mas sim na toxina que ele produzia para nós, seres vivos, que podemos talvez respirar e trazer certas doenças que podem causar até mal, câncer e outros sintomas. E que eu fui designado mais para o desafio do robô. Eu não fui o mesário, mas sim o construtor, que também participa muito de toda a função, do início até o fim, de qualquer peça, você que tem que conhecer. O mesário é aquele que vai, na verdade, para o robô. Desculpa. Aqui, por exemplo, foi o campeonato de... Não foi esse campeonato, foi o baiano, no caso. Que nós ganhamos na etapa pesquisa aqui, em que se destinava a Copa do Mundo, em que a gente pensou em um programinha acessível para tablets, smartphones. Aí a gente pensava na localidade das pessoas, em que
acessar o estádio, ponto de ônibus, transporte, táxi, rodoviárias, entre outros. Aqui foi a mesa do baiano, no caso, em que nós deveríamos sair da base, que você só pode mexer o robô na base. No caso, o mesário, são 2 pessoas que mexem na base. Não pode mexer aqui, senão você é punido. Em que o robô levava os ingressos até aqui para ser vendido para a população e depois levava uma cadeira de rodas até o estádio, em que, sem passar aqui o Dique Tororó, para não prejudicar a infraestrutura do Dique. E depois, no final, chutar uma bolinha que tinha aqui, que fazia o gol, e você ganhava tudo. Seus pontos para se manter no ranking. Em caso, nesse campeonato, nós não ganhamos. Nós perdemos alguns pontos em que ficamos na parte de pesquisa. Que a nossa pesquisa, como vocês já viram, foi sobre... Pode passar. Esse aí foi os troféus. Esse aqui era do quem ganhasse no desafio do robô, que a gente não passou. Esse aqui era da pesquisa que a gente ganhou. E... Obrigado, gente. Tenham um bom dia. Obrigada, Arthur. Agora nós vamos abrir para algumas perguntas. Quem tiver dúvida com relação a das produções dos meninos ou alguma questão relacionada ao que eles falaram, o que eles fazem. Bom dia. Na verdade, assim, eu queria saber mais assim, em relação à experiência de vocês, que vocês estão atravessando assim uma mudança na geração. Então, por alguns anos atrás, eu vivi minha infância e eu tive contato com algumas experiências que são totalmente diferentes das que vocês vivenciam hoje. Aí eu gostaria de saber de alguns de vocês o que vocês pensam em relação a essas mudanças, a questão da tecnologia atrelada à infância, ao papel de vocês nessa participação em relação ao mundo da virtualização. Como é que vocês pensam sobre isso? A globalização, no caso, foi de muita ajuda, porque todo o contato, inclusive, pelo menos do universo das fangirls, é feito online, porque é muito, por exemplo, é muito raro você encontrar não tem fangirl na minha escola, entendeu? Tipo, eu só tenho uma amiga que ela é fangirl também e tal. E, se não, inclusive para programação de conteúdos, as histórias online, os autores até estão se valendo desse universo online para eles promoverem seus próprios livros. Eu queria saber o que os pais de vocês e os adultos que estão em torno acham dessa relação, qual a influência deles, se eles compreendem essa relação de vocês com a tecnologia de forma geral. Eu fico muito no computador, porque a nossa geração é tudo na internet, online. Só que minha mãe nunca me deixa ficar muito no computador, porque também eu preciso ir na escola estudar. Então, eu acho que os pais são muito ligados com isso e eles sabem que a gente fica no computador só para passar o tempo. Mas eles querem sempre que a gente estuda para a escola. Minha mãe, ela até deixa eu ficar no computador agora, ela me impulsiona a escrever e tal. Só que, por exemplo, o GIF do início que eu mostrei, da fangirl assim, e a mãe, tipo, ai meu Deus. Uma vez ela contou pra minha médica que eu fiquei chorando no banheiro porque o menino da culpa dessa. Enfim, não vou dar spoiler, mas aconteceu uma coisa ruim. Então, meus professores pararam de ler na. Meus professores mandam parar de ler na. Bom,
Eu queria saber do Ricardo por que que você decidiu fazer 3 canais do YouTube ao invés de manter um só? Porque muita gente. E por que que você saiu de ser YouTuber? Porque tem muita gente que faz isso, vive disso e vive bem. Por que que você decidiu sair de ser YouTuber para fazer jogos também? E eu queria perguntar para Luana qual a relação, porque você vê que muitas das fangirls e tal, elas têm uma relação muito, muito forte com a literatura. E qual a relação desse fanatismo todo com os livros e se também essa relação ela também pode gerar, porque eu já vi muito questão de bullying relacionada com isso, por exemplo, algumas fangirls que discordaram com outras tiveram o azar de sofrer bullying ou até tipo uma não concordar com o final e aí fazer várias críticas, ou então algumas fangirls como a Stephanie Meyer, que ela fez a fanfic de Crepúsculo e deu em 50 tons de cinza, ou então os hikikomoris que são japoneses, eles são, ai meu Deus, mangá e personagens de anime querem se casar com personagens de anime, até alguns se casam. E eu vejo isso muito parecido com esse comportamento de fangirls e hikikomoris. E eu queria perguntar para o Arthur qual o impacto desse tipo de campeonato assim, na vida do estudante, como é que você que participou de um campeonato, como isso fez, que mudança causou esse campeonato na sua vida? Pronto, era isso. Eu não só tive 3 canais, eu tive muito mais, mas no primeiro canal eu fazia só pra fazer alguma coisa mesmo. Eu nunca pensei em ganhar dinheiro com o YouTube. Só quando abri o segundo canal, aí eu já pensava em ganhar um pouco de dinheiro com o AdSense, que é o Google que te dá dinheiro cada acesso que você tem. Só que como dizer, eu conheci muitos programas como Vegas ou Camtasia e tinha uma ideia toda nova para criar um novo canal. Então eu deixei o segundo canal que não era muito legal, era meio confuso. Aí eu abri esse outro que vou continuar e já coloquei um account AdSense para ganhar dinheiro. Então, daqui a pouco eu vou começar a ganhar um pouco de dinheiro com o YouTube. Mas eu não deixo de criar sempre jogo. Tipo, eu continuo o canal de YouTube e, do mesmo tempo, eu desenvolvo jogos. Então, na verdade, as fangirls entre si, elas não fazem bullying umas com as outras. Tipo, elas têm as chip wars que elas ficam, tipo, quando uma vez J.K. Rowling, ela disseram que ela tinha falado que tinha se arrependido de deixar Rony com a Hermione. E aí as fangirls de Draco e Hermione, e as de Rony e Hermione, e as de Harry e Hermione, foi uma confusão retada. Mas assim, não exatamente bullying. Ou as fangirls, tipo, o pessoal faz bullying com a gente. Porque, por exemplo, as fangirls, elas ficam lendo na aula, elas não gostam das músicas adolescentes, não gostam de festa, tipo, preferem muito mais ficar lendo livro, e também a gente não pensa do mesmo jeito que a maioria das pessoas. Então, não que seja melhor, pior, mas é diferente. Então, meio que a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazer amigo com gente que não é, tipo, que não gosta das mesmas que a gente. A robótica mesmo, eu antes mesmo era individualista. Agora eu sou mais coletivo, convivo mais com as minhas turmas, meu grupo, converso mais e não só vai interferir nos meus estudos, mas também vai me ajudar. Em que eu tendo esse contato, eu agora penso mais no próximo, eu penso mais no desenvolvimento de meus colegas. Quando um perde de ano, eu fico assim, pô, velho, você quer ajuda na recuperação? Eu penso tudo, até no bem-estar daquela pessoa. A primeira pergunta, eu sou Hamilton, é para
todos vocês em relação ao tempo que vocês gastam na internet, nos computadores, atrapalha de alguma forma na educação de vocês? A segunda é a seguinte, para a Luana, você que é uma fangirl, você parece que vivencia isso o tempo todo. Isso é uma realidade ou você está assumindo algum tipo de papel? Não, é verdade. Tipo assim, se você perguntar minhas amigas, eu fui pra História Divergente com 2 amigas minhas, e a primeira coisa que elas falaram foi, quando a gente viu que a sessão tava cheia de adulto, Luana, não grite. E de fato, eu não gritei. Eu falei alto, mas eu não gritei. E a educação, na verdade, eu tô tendo super pouco tempo exatamente pra ficar no computador, por causa de dever e inglês, esse tipo de coisa. Então, meio que a educação tá atrapalhando o meu desempenho como fangirl. No caso, a robótica na educação não vai interferir muito, mas se você dividir seu tempo em determinados limites e horários, você vai conseguir realizar todas as suas tarefas, sem com nenhuma complicação disponível. Bom, eu prefiro muito mais ficar no computador e fazer vídeo de YouTube, só que eu sou obrigada a estudar por culpa de minha mãe. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, então, que tem a ver com isso. Então, me parece que as atividades de vocês não têm nenhuma relação ou proporcionada de nenhuma forma com a escola, não é isso? Então, vocês me respondem isso mais rapidinho. Se alguma forma a escola de vocês tem algum trabalho que envolvam essas habilidades, essas atividades que vocês fazem, se a escola incentiva, se não, ou no caso não, se vocês têm alguma ideia de como a escola poderia aproveitar ou incentivar ou fazer alguma coisa que unisse essa atividade que vocês fazem com o que acontece na escola. No caso, o pessoal de lá da escola, acho que eles nem sabem o que é uma fangirl. Mas, assim, eu acho que pelo menos, minhas habilidades de escrita, pelo menos me ajudam na escola, na hora de responder questão, de saber o que deixar, como organizar as ideias no texto. E eu acho, por exemplo, que em vez de eles mandarem mestres a gente ficar texto dissertativo argumentativo, eles podiam separar um semestre e para ajudar a gente a conhecer a estrutura do texto, colocar a gente para escrever fanfic, porque é mais fácil do que isso você criar uma história original. E também colocar filmes mais divertidos pra gente assistir, fazer referências a séries, a livros, os paradidáticos, adotar livros assim, mas inclusive meu professor de literatura, o livro esgotou lá o paradidático, e aí eu coloquei lá uma sugestão de livros pra ver se ele usava como paradidático, entendendo? Livros que seriam mais divertidos do que não um clássico exatamente, mas um livro assim mais próximo da gente. No caso, a escola de Djalma Pessoa, no ano passado, tentou implantar em todas as turmas que o aluno desenvolvesse atividade Lego. Não só em uma disciplina, mas na matemática, na física, na sociologia, no pensamento com todos, em conjunto. Mas isso veio degradando porque nem todos achavam que Lego era para criança, era uma coisa infantil. Mas quando você realmente conhece o projeto, você se interage melhor, você se concentra melhor, em que vai ajudar muito na perspectiva de vários alunos a desenvolver o metabolismo não só físico, mas o mental também. Bom, na minha escola não tem muita gente que sabe que eu desenvolvo jogos, mas tive um caso que o professor de português pediu para nós fazer uma paródia sobre alguma coisa. Então isso foi trabalho de equipe e eu fiz um vídeo e coloquei no YouTube de uma paródia. Então meus colegas também me ajudaram a fazer esse vídeo. Eu tenho uma pergunta.
pro Ricardo, o irmão dele aí. Eu não entendi o segundo software que você falou. Você falou que usou o RPG Maker e o segundo eu não entendi, né? Tem mais perguntas ainda. Outra coisa é o seguinte, se você fosse ensinar para os seus colegas, né? Se a gente fosse ensinar como fazer videogames, qual dessas ferramentas que você usou que você recomendaria para começar, né? E a terceira pergunta eu acho que é para todo mundo aí, né? Qual a importância do inglês, que vocês tiveram contato com essa língua, e como é que vocês entraram em contato, qual é a proficiência de vocês, como é que vocês conheceram? Não? Os programas que eu falei foram RPG Maker, aí eu falei Game Maker, aí Game Salad. E qual era a outra pergunta? O que você recomendaria para a gente ensinar pessoas do sua idade? Eu recomendo o RPG Maker, que é o mais fácil de todos, que eu também comecei com esse programa. Mas também o Game Maker pode ser um programa para começar. Inglês. Você precisa do inglês para fazer essas coisas? Você tem o contato? Como você teve contato com essa língua? A linguagem de desenvolver jogos, a maioria das funções são todas escritas em inglês. Mas também, se você procurar no YouTube, você acha tutorials sobre como usar esses programas. O Lego no inglês promove naquele programinha, o NXT, ele é todo em inglês. Stop, você tem que entender, mas é o básico. Não precisa ser o complexo ainda. Mas quando vem pro avançado, precisa sim. No caso, eu me tornei, tipo, quase fluente no inglês por causa do Tumblr. Porque 90% dos links que eu acesso na internet são em inglês. Porque as informações, os filmes, as séries também são em inglês. Livro, eu tenho uns 3 ou 4 em casa que são em inglês também. E assim, meu Tumblr todo é em inglês. Sem inglês não tem coisa. Se você não souber. Bom dia. Eu falo com Luana. Luana, eu te entendo. Você não está só nessa, porque eu li um livro, que o 3º volume dele, eu li os últimos capítulos chorando. E minha mãe pensou que eu estava morrendo, que eu estava tendo algum distúrbio, porque eu comecei a chorar. Eu comecei a me tremer. Foi fazendo meu filme, o 3. Eu li os últimos capítulos dele chorando, parecendo uma condenada. E eu queria te dizer, não bote nome de ser filho de personagem. Por quê? Eu me chamo Mônica. E eu sofro bullying com aquela piada ridícula, tipo, cadê o Cebolinha? E isso é horrível. Então, pense muito antes de botar o nome do seu filho, o nome de um personagem. E eu queria te perguntar, a partir de que idade você começou a ler? E se você já leu algum livro clássico? E o que você achou desse clássico? A diferença de ler um clássico para ler um livro de elite ou de algum outro gênero? O que é o Tumblr, gente? Calma. Gente, o Tumblr é uma rede social de blogs e basicamente blogs que também tem o sistema de você pode chegar no blog da pessoa e perguntar. E não é muito famosa, porque basicamente só a gente usa na verdade, o objetivo oficial do Tumblr era ser um espaço artístico e virou o mundo das fangirls. Então, é uma rede social de blogs. E respondendo a sua pergunta, by the way, eu li fazendo meu filme, e tipo assim, eu saí correndo escrever a resenha no Goodreads, e depois eu fiquei tipo, eu preciso do 4. No outro dia eu comprei o 4 e terminei em menos de 24 horas. Minha mãe lembra, né? Pois é. Então, o clássico que eu li Romeo e Julieta, e eu li uma parte de Grace, ai meu Deus, não sei o título em português, Great Expectations, e Charles Dickens. E assim, e Drácula também. Da diferença do clássico é que o estilo é diferente. Por exemplo, eles não mostram muito o que acontece. Tipo, não tem aquele negócio
Quando você está escrevendo, você tem que mostrar, tipo, você não tem que falar o que acontece. Tem muito adjetivo, o jeito de falar do pessoal é diferente, eles são mais educados, eles colocam informação, não tem muita ação às vezes, mas eu gostei dos dois que eu li. E atual tem ação, tem mais diálogo, os diálogos são mais, tem mais piadas, esse tipo de coisa. Bom dia. Eu estou percebendo que vocês estão conscientes, né, do quanto essas atividades têm contribuído, né, na educação e na vida de vocês. Vocês já estão bem conscientes. Geralmente isso não ocorre muito, principalmente com crianças bem menores, né, essa consciência. E essa conscientização também não está chegando muito ao dia a dia da escola, né? Ou seja, nas gestões educacionais, com os professores. Aí minha pergunta é, o que é que vocês diriam para os professores, para os gestores, né? E também para os seus colegas, em relação ao que vocês estão aprendendo, brincando, jogando, fazendo, criando? Essa é a nossa última pergunta, cada um tem um tempinho para falar. E aí a gente vai encerrar as atividades. Rapidinho, que eu esqueci de remover uma parte da sua pergunta. Eu comecei a partir de 9 anos, foi que eu, enfim. 5, ai meu Deus. Então, o que eu falaria, assim, para colocar assuntos mais dinâmicos na aula, porque fica muito teórico e dá uma aplicação prática nisso, porque tem dias, na verdade, 90%, que eu fico sentada na aula perguntando o que é que eu vou fazer com aquilo na minha vida. Principalmente nas áreas que eu não pretendo trabalhar. Entendeu? Então, eles podiam mostrar uma aplicação prática e tentar fazer uma coisa mais divertida. O Lego, no caso, para entrar aí, seria preciso que todos desenvolvessem a dinâmica, em que a sala é pequena e precisa de um certo aprimoramento, em que o aluno vai mexer não só a peça como brincadeira, vou fazer isso só por diversão, mas sim um aprendizado, desenvolvendo uma arquitetura bonita e plana. Eu não entendi direito a pergunta. Para meus professores? Bom, eu nunca falo com meus professores. Sobre a produção de jogos, por exemplo, na sala de aula, na escola, você acha que é importante ter esse desenvolvimento de jogos dentro da escola? Acho que é importante, porque quando você cria um jogo, você precisa saber escrever bem, você precisa saber um pouco da história. Por exemplo, se você quer fazer um jogo medieval, você precisa saber algumas coisas do medieval ou alguma coisa do tipo. Ciência, por exemplo, você pode, tipo, a física, você não pode criar um jogo sem física, porque vai ficar meio estranho. David é mais tímido, porém ele faz muitas coisas, não é, Ricardo? É um companheiro e tanto nessas produções. Agradeço demais a presença de vocês. A comunidade já teve a oportunidade de recebê-los e continua deixando o convite aberto para novas oportunidades. Ouvi-los é sempre um prazer, porque principalmente para nós, professores, pessoas envolvidas com a educação, nos estimula, nos balança, né? Que educação é essa que a gente está oferecendo, que espaços são esses formativos que a gente proporciona a essas crianças, e é tão interessante ver que outros espaços, outras possibilidades têm produzido formação, têm produzido criatividade, têm levantado principalmente o desejo de aprender. Então, que nós possamos tirar essas lições para nós, né, cada vez mais ouvir essas crianças e também
fica o desafio, porque são poucos os garotos e garotas que chegam ao nível de vocês. Mas a gente quer estender isso. Então, qual é o nosso papel enquanto educador? Qual é o nosso papel enquanto profissionais que estão envolvidos com a aprendizagem com essas crianças? Ele quer falar um pouquinho? Então, muito obrigado. Foi uma salva de palmas aí para as nossas crianças.